Oi pessoal, hoje eu venho trazer um assunto que é muito interessante. Eu aposto que vai ter muitas mamães que vão ficar ligadinhas aí, porque foi muito pedido lá no meu Facebook, no meu Instagram, que é sobre as postagens que eu fiz da minha filha, né, de como ela vinha se desenvolvendo a partir de alguns estímulos que eu fui trabalhando com ela. Na verdade, assim, eu não tive nenhuma pretensão. Eu vinha lendo, pesquisando desde a gestação, muita coisa fui adquirindo, aproveitando esses 9 meses, mas eu vi que realmente deu resultado depois de um tempo, que foi para minha surpresa também. Antes de começar esse assunto, eu quero te falar que eu não sou nenhuma especialista da área, seja pedagoga ou enfim, eu sou apenas uma mãe e que vivo na pele os desafios da maternidade. Hoje eu quero falar sobre a estimulação cognitiva. A estimulação cognitiva é uma técnica neuropsicológica que procura estimular a capacidade mental das crianças. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei no site da Unicef uma publicação em que falava que os primeiros 1000 dias de vida é uma oportunidade única para o desenvolvimento de todo ser humano. E que é uma janela crucial de oportunidade, porque durante esses 1000 dias, 1000 novas conexões neurais são feitas a cada segundo. Isso quer dizer que durante esses 1000 dias é a fase em que todo ser humano absorve mais facilmente todos os estímulos que são levados, né, para a criança no caso. Essas conexões neurais são a base das estruturas cerebrais que contribuem para o funcionamento do cérebro e aprendizagem das crianças. Então, a partir desses estudos, o que nós podemos entender? Que é fato que os bebezinhos, sim, eles começam a absorver tudo quanto é tipo de estímulo. E foi isso que eu fiz desde que a Alicia nasceu. Tudo que eu ia fazer com ela, desde dar banho, eu sempre falava: mamãe vai te dar banho, vamos tomar banho, vamos tirar a roupinha. Eu não tratava ela como um serzinho que não entendesse, né? Então eu tirava: vamos tirar o bracinho, o outro bracinho, olha, vamos tirar agora a calça, uma perninha, o pezinho, o outro pezinho. E sempre ia falando com ela, como se estivesse falando com um adulto. E até quando eu ia colocar a roupa, eu pegava as roupinhas dela e mostrava para ela: olha, filha, que linda sua roupa, olha, é rosa, tem um desenho, tem a florzinha, tem um quadrado, olha, tem um círculo. E tudo eu ia descrevendo para ela. E isso, a criança, ela vai absorvendo. Se você for falando desde pequena, ela crescer ouvindo, né? Isso, ela vai sim absorvendo. Então, conforme ela foi crescendo, depois eu fui comprando brinquedos educativos, bloquinhos com formas geométricas, letrinhas também. Então, tudo eu ia falando o nome correto. Até dos animais também eu nunca troquei o nome, tipo, fazia substituições, como o cachorro por au-au-au, olha o au-au, filha. Porque a criança, ela vai crescendo achando que realmente o cachorro é o au-au. E até para depois você mudar esse entendimento dela, lógico, chega um tempo que a criança vai entender sim que o cachorro não é au-au, é cachorro. Mas você imagina você aprender algo de um jeito e depois você ter que mudar tudo aquilo que você foi falando para ela anteriormente. Então era isso que eu sempre fiz, porque às vezes os pais querem dar nomes diferentes ou mais fáceis para a criança
assimilar de uma certa forma, para dar aquela falsa impressão de que a criança tá falando cedo, né? Ah, meu filho falou au au. Não, ela só falou o som que o cachorro emite, né? Mas falar cachorro, lógico que a criança ela nunca vai falar de imediato, salvo alguns, né? Pode até falar, mas assim, não vai falar perfeitamente cachorro. Ela vai falar o cachorro um pouco diferente por causa ainda da dicção da criança, né? Mas assim, é muito mais prático você falar o nome e a criança aprender certo do que depois você ter que corrigir tudo aquilo que você foi falando para ela. Então eu pegava tipo o bloquinho de forma do quadrado, eu falava assim, olha filha, é um quadrado, e falava o quadrado, ele é vermelho. Se eu pegasse o triângulo e mostrasse para ela, olha filha, é o triângulo, e aí pegasse outro, eu falava assim, olha filha, são iguais. E ela cresceu assimilando dessa forma. Então é muito mais fácil e prático você aproveitar essa janela crucial de oportunidades que os estudos apontam, né? Que é os 1000 dias, que seriam os 2 anos, até os 2 anos da criança, 2 anos e 9 meses de uma criança, onde ela consegue assimilar mais fácil e absorver mais fácil, na verdade, tudo que é demonstrado para ela, do que depois você falar de uma forma e ter que corrigir depois. E também, assim, os estímulos de músicas, colocava sempre músicas também, que viesse a ter um conteúdo educativo, como alfabeto. Tem uma lista imensa de vídeos no YouTube que contém músicas e desenhos educativos que falam do alfabeto, que falam dos números. E também as pecinhas que eu comprei para ela com o alfabeto, ia mostrando para ela. Então chegou um determinado dia que eu coloquei ela sentada num tapetinho. E para minha surpresa, ela colocou a mão na letra, eu não me recordo qual foi a letra, e falou o nome da letra. Cadê o A? Isso, muito bem! E o O? Isso, muito bem! Cadê o R? O R, cadê o R? Esse é o Z. O R. Isso, muito bem, meu amor. Eu parei, eu falei assim, não, isso deve ser coincidência. E depois ela foi colocando a mão em cima de cada letrinha e falando o nome das letrinhas. E aí eu fiquei assim, não é coincidência. Eu vi que realmente ela estava entendendo o que ela estava falando. Isso acho que foi por volta de 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E depois estive na casa da minha irmã e ela começou a apontar para a placa do carro e soletrar as letras e os números da placa. Depois também a gente saía com ela e ela tinha um prazer enorme de ver as placas na rua e começar a soletrar as placas de outdoor, enfim. E também adorava ouvir o filho, parabéns, muito bem, você acertou. As crianças adoram isso quando elas recebem uma palavra de incentivo. E até quando ela não acertava, eu falava assim, filha, não tem problema, você ainda está aprendendo. Porque é diferente de você pegar e falar para uma criança, não, tá errado, né? Você tá repreendendo, ela entende como uma repreensão.
Então, a palavra de incentivo, mesmo que seja no erro, você falar assim, não tem para você estar aprendendo, né? Você está falando para ela assim, não, você consegue. Tenta de novo que você consegue. Então, essa foi a forma com que eu venho trabalhando, né? Vinha desde novinha e hoje ainda continuo e pesquiso várias formas de estar ensinando ela em casa, porque é o crescimento dela, é o crescimento da minha filha, e ver isso, né? A gente vê nos nossos filhos o crescimento dela, e é muito importante também, uma coisa que eu acompanhava era a tabela de marco de desenvolvimento. Porque nesta tabela eu via que ela estaria adiantada, porque ela já fala o alfabeto todo de cor. Também, se você for apontando cada letra e perguntar a ela qual letra ela já sabe responder qual letra corresponde. Mais o quê? Oh, muito bem! E o S? Cadê o S? Isso! O R? Ovo surpresa. Isso! Q? Cadê o Q? Q? Esse é o T. Números, ela já conta até 20. Objetos também, ela conta os objetos, que isso já é um pontapé inicial, né? A base, na verdade, para a soma de objetos. Bota aí dentro, conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seguindo essa tabela de desenvolvimento, ela estaria adiantada. Então, assim, foi todo um trabalho, foi uma construção sem ter nenhuma pretensão, mas que surtiu efeito. É muito bom você estar acompanhando a tabela de marco de desenvolvimento e comparar, né, as atividades que seu filho tem apresentado, até por uma questão médica, porque todas as vezes que eu ia no pediatra eu falava assim, olha doutora, a minha filha ainda não faz isso ou não faz aquilo, tem algum problema, mesmo que essa janela de desenvolvimento me dizia que ela estava dentro dos parâmetros, né? Mas a Alice, ela começou a andar, eu não vou dizer tarde, mas ela começou a andar com 1 ano e 3 meses, mas sempre tem, né, aquelas pessoas que ficam, olha, será que não tá tarde? Olha, ou então falou um pouquinho mais tarde, mas o som, ela emitiu o som, então eu via que não era um problema da questão da fala em si, né? Então as pessoas... ela não tá falando ainda e tal. Você tem que ler, né? Porque até às vezes os médicos, quando você vai no médico e apresenta um problema, infelizmente hoje, muitos médicos, assim como aconteceu comigo na questão da intolerância à lactose, e que muitos médicos diziam que minha filha não tinha nada, e eu sim falava, mas doutora, eu conheço a minha filha, e por diversas vezes eu vi... Não, você não conhece a sua filha. Então eu procurei outros profissionais, e assim tem que ser feito. A mãe, você tem que sim acompanhar o desenvolvimento do seu filho, olhar a tabela de marco de desenvolvimento, para que um problema que pudesse ser visualizado antes, né, e ter sido corrigido, não venha a ser postergado e ter com isso algumas perdas no desenvolvimento, que poderia ter sido corrigido anteriormente. Eu creio que é assim, eu posso falar assim da minha filha, mas de outras crianças, né,
que nós vemos que são crianças consideradas crianças com um QI elevado, eu não sei o ambiente em que elas foram criadas. E o que eu vejo e os estudos apontam que uma criança em que ela é criada em um ambiente com muitos estímulos e um ambiente tranquilo, ela tem um desenvolvimento muito maior do que outras crianças que moram, que vivem em um ambiente vulnerável e que não tem estímulo nenhum, né? Então, assim, você que pode sentar com seu filho, eu sei que é um período assim muito cansativo para as mães. Esse período, eu lembro muito bem que tinha noites que eu mal dormia, mas para mim sentar com a Alicia e ensinando a ela e hoje ver o desenvolvimento dela, para mim é muito bom. Então aproveite esses 2 anos, eles passam muito rápido, na verdade, não só os 2 anos, eu falo os 2 anos que são os 2 primeiros anos cruciais de ganho para uma criança, mas que você não venha perder essa oportunidade de estar auxiliando o seu filho, de estar ensinando, e é até bom para você também quando você começa a entender um pouco o mundo do outro, mesmo que esse outro seja uma criança. A gente aprende muito com as crianças, eu aprendi muito, então é muito bom você dá e você recebe, e depois quando você vê que cresceu e se formou um adulto, né, e que você vê que valeu a pena todo o esforço e aquelas noites mal dormidas e o tempo que você não perdeu, o tempo que você ganhou, o tempo que você semeou na vida do seu filho.